Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem me conhece, meu nome é Jéssica. Gente, são 2h20 da manhã, tá? Hoje é dia 24 de fevereiro, né? E meu bebê já vai fazer 2 meses amanhã. E aí eu vim, tô de pijama, então não reparem com essa cara, porque, né, eu deveria estar dormindo, porque todo mundo fala, dorme enquanto seu bebê dorme. Mas, gente, não é sempre que eu consigo, tá? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso é uma particularidade, né? Não sei aí como que é pra vocês, mas se eu fico dormindo e acordando picado, né? Ah, vou dormir 1 hora e acordar, dormir 1 hora e acordar. Eu fico muito cansada, sabe? Bem mais cansada do que às vezes se eu passar direto, né? Acordada. Então eu vou fazendo dessa maneira, tá bom? Aí vocês podem falar, mas ué, por que, que você não reveza com seu marido? Porque meu marido trabalha fora, gente. Então eu fico, a maior parte do tempo aqui, eu tô sozinha, né? Eu tô na casa dos meus pais agora. Então, eles dormem, né? E aí eu fico com o bebê. E aí meu marido está podendo vir no final de semana. Então, por isso, tá bom? Aí ele me ajuda. Mas enfim, vamos ao que eu quero falar pra vocês, né? Aproveitando que no momento ele tá dormindo, eu tô vendo ele aqui na minha tela. Eu até quero dar dica pra vocês depois de uma babá eletrônica, que não é uma babá eletrônica, mas tem essa possibilidade que eu tô usando e pra mim, nossa, me ajuda demais. Como eu falei pra vocês, como eu fico sozinha com ele, neném, pra eu conseguir, né, fazer alguma coisa, sentar com ele junto o tempo todo e tendo certeza que tá tudo bem, né? Eu olhar pra lá, gente, às vezes é porque eu tô vendo ele aqui, bom? Mas enfim, eu quero fazer meu relato de parto, tá? Meu parto foi cesárea. E já vou dizer logo pra vocês o seguinte: não se prendam, tá? A tipo de parto. Por quê? Eu vejo que as pessoas sofrem muito, gente, com essa questão, né, de às vezes querer. É mais quando quer o parto natural, né, por assim dizer. O pessoal fala parto normal, mas se o parto não tiver problema, gente, todo parto é normal, tá? Mas um é natural, que é aquele que vai acontecer o processo, né, é natural, e o outro é o cirúrgico, que é cesariano, tá? Eu, Jéssica, nunca quis o parto natural, tá? Isso, como eu disse, é uma particularidade. Sei dos benefícios? Sei, gente, eu sou formada em medicina veterinária, né? Não atuo no momento, mas eu sou veterinária, então eu sei o benefício. Mas, justamente por esse motivo também, eu não demonizo, tá? Cirurgia, né? Eu acho que se eu tenho a possibilidade de fazer, né? Por que não? Se é um desejo meu, tá? Eu não tenho, não acho que ninguém é menos mãe porque fez cesariana, gente. Muito menos é mais mãe porque fez parto natural, tá? É uma questão só de via, como vai nascer, né? O que interessa é nascer bem, tá? Mas então, seguindo aqui como foi, tá? Meu filho, gente, ele nasceu no Natal, exatamente no Natal, dia 25 de dezembro. E eu vou dizer pra vocês que foi muito engraçado, tá? Porque eu, mais ou menos, acho que do meio da gravidez pra frente, me veio do nada, assim, um dia, a certeza que ele iria nascer dia 27 de dezembro, tá? E a data de, né, parto provável dele era 16 de janeiro, que seria as 40 semanas, tá? E, gente, fiquei, né? Aquela certeza, ele vai nascer 27, 27. E aí, de repente, eu comecei, gente, será que ele vai nascer no Natal? Será? Pra quem não sabe, eu fiz a cirurgia pra retirar o apêndice no Natal também, tá? Em 2015 eu operei no Natal. Justamente, pessoal, me internei dia 24 e operei dia 25, tá? Então, as duas cirurgias que eu fiz na vida, eu fiz no Natal. Isso foi tão engraçado, mas tudo bem, né, gente? Enfim, e aí vamos lá. O que aconteceu, né? Bom, eu notei em casa que minha barriga já estava descendo. Vou colocar a foto aí pra vocês, vocês vão ver. Em 3 dias, ela começou a descer bastante. E aí eu achei estranho, porque eu falei, eu sabia, né, que quando a barriga descia, normalmente o parto estava bem próximo. E, coincidentemente, né, estava próximo do Natal. E aí eu já tava meio assim, né, ligada com isso, eu já tinha aquela sensação que não demoraria pra ele nascer, tá? Eu tava realmente aguardando já. Só que, gente, o que que aconteceu, né? Uma semana ou duas antes, acho que umas 2 semanas antes, eu fui para o hospital, tá? Do plano de saúde. E aí lá a médica me consultou, eu fiz exames, fiz exame de urina. E eu, como falei pra vocês já em outro vídeo, sou médica veterinária, né? Nesse vídeo também. E eu sei interpretar exame, né, gente? Afinal de contas, era com isso que eu trabalhava, tá? Eu sou patologista clínica, então é uma especialidade. E aí eu olhei o exame e eu contestei a médica. Ela falou que eu não tinha nada. Eu falei, mas doutora, deu infecção no meu exame. Não, não deu. Eu falei, doutora, deu infecção no meu exame? Não, não deu. Eu falei, bom, então tá, né? Vou fazer o quê? Vou me automedicar? Não vou, porque eu já tô no final da minha gravidez, né? Não quero ter nenhuma complicação. E aí, fui pra casa, né? E com esse negócio na cabeça, porque o exame tava muito ruim, sabe?
E aí, eu vou explicar pra vocês exatamente o que que é, né? E vocês podem pesquisar na internet, caso dê o exame de vocês, tá? Fiquem espertas, contestem o médico. O meu exame, ele deu, né? Tinha todas as características, tá? Pra ser a infecção de urina, deu bactérias aumentadas, né? Deu bastante presença de leucócito, de hemácia, células epiteliais. E aí, não tinha nitrito, tá? O nitrito negativo. O que que é o nitrito? O nitrito seria uma substância produzida, né, por bactérias. Só que nem toda bactéria produz nitrito, tá? E quando eu contestei a médica, e é isso que eu quero deixar o alerta, eu falei com ela, doutora, mas o exame deu infecção? Ela não deu porque não tem nitrito. Só que é o que eu tô explicando pra vocês, tá? Nitrito negativo não significa que você não tem infecção de urina, porque não é toda bactéria que produz nitrito, tá bom? Mas enfim, pulando para o próximo. Então, fui embora com essa infecção sem tratamento. Se vocês pesquisarem, né, e quem é informado vai saber, quando você tem uma infecção de urina e não trata, ela tem enormes chances, né, de antecipar o seu parto, né, fazer o parto prematuro. É uma das principais causas. E aí, eu não tinha sintomas, né, mas tudo bem, passou, né, então uns dias depois desse exame, e eu estava com esse exame na minha bolsa, eu sempre tive uma pasta, tá, com todos os exames que eu fiz na minha gestação, eu tenho uma pasta com todos os exames que eu fiz na época da cirurgia da endometriose, que eu acabei nem operando, né, tem vídeo aqui no canal, vocês viram que eu engravidei uma semana antes de fazer a minha cirurgia, ou duas, então não tinha como, né? E aí eu tenho a pasta da endometriose, eu tenho a pasta da gravidez e agora eu tenho uma pasta só dos exames do nosso bebê, né? Do José Antônio. Então, gente, eu com essa infecção, né? Mas beleza, passou. E aí, isso daí, né? Deixei. E aí acabou que em casa eu jantei, né? Eu sempre janto cedo, tá? Porque eu tinha muito refluxo, muita azia na gravidez, né? Então, jantamos, eu e meu marido, 6 da tarde, tá? No dia 24 de dezembro. Aí vocês vão falar, nossa, não fez ceia. A gente aqui em casa, pessoal, não tem esse costume, tá? Não é uma coisa que a gente faz esperar, horário e tal. Não. Então, jantamos nós dois e fomos deitar, né? Eu já tava muito cansado, já era reta final. Eu tava com 36 e 5 dias nesse dia, tá? Semanas. E aí, deitamos. Meia-noite, gente, em ponto. Foi tão engraçado, meia-noite em ponto. Eu sei que foi em ponto porque eu olhei no meu celular a hora que eu acordei. Parecia que eu ia menstruar, sabe? A sensação foi essa. Sabe quando tá descendo sangue? Foi desse jeito a sensação. E aí eu corri pro banheiro porque eu queria fazer xixi também. E aí eu cheguei no banheiro, no que eu cheguei, começou a sair líquido, né? Como se fosse... É igualzinho, gente, menstruação. Pra quem quer saber qual que é a sensação de a bolsa estourar, é essa, tá? Você não sente nada por dentro, eu não senti. Eu tava dormindo, né? Eu não acordei por causa disso. Eu acordei porque eu queria fazer xixi mesmo, tava muito apertada. A sensação é exatamente de estar menstruada, tá? É como se o sangue... Sabe quando o sangue tá descendo? É exatamente igual. Só que é o líquido que desce. E aí, começou a descer. Aí, na hora, eu falei, eu não entrei em trabalho de parto, tá? Eu não tive contração nenhuma, nada. Nada, eu não senti nada. Só a bolsa estourou, tá? E aí, a gente tem, né, um período pra chegar no hospital. Eu moro a 2 horas, tá? Da maternidade. Então, a gente já correu, né? Pegamos as coisas e fomos para o hospital. Nós saímos de casa de carro, só que o que acontece, né? Eu sou hipertensa, tá? E a minha pressão não estava tão estável, tá? Na gravidez, mesmo com a medicação. Então eu fiquei com medo, né, de ter alguma intercorrência, desse tempo, de pegar um trânsito, alguma coisa. E aí nós optamos por ligar, então, né, para o serviço de SAMU, bombeiros, tá? E aí meu marido ligou, né? Estávamos eu, meu marido e meus pais. E aí, a ambulância, então, me pegou no caminho, né? E fomos eu e meu marido na ambulância. Então, e meus pais de carro atrás, né? E aí chegamos na maternidade, então, 2 horas depois, né? 2 horas e meia, eu acho, depois, porque eu tive que ser transferida, né, de uma ambulância pra outra, porque uma ambulância atendia só uma região e a outra ambulância outra região. Então, eu fui transferida, a gente tava chovendo, nossa, eu fui transferida debaixo de chuva, me molhei, sabe? Um frio danado, madrugada, mas tá bom, foi uma adrenalina no negócio, tá? E aí, quando chegamos no hospital, né, já me tiraram lá da ambulância, e aí estávamos, então, como eu falei, eu e meu marido, meus pais já estavam lá também, no hospital, e aí já entramos, não tinha ninguém no hospital, né, gente, não seria diferente, 25 de dezembro, era 2h30 da manhã, né, quase 3 já, o hospital não tinha ninguém, tá, pelo menos na parte da recepção. E aí o doutor já estava lá, né, eu não sei o nome dele, enfim, também pouco importa nesse caso, mas o doutor já estava lá, e aí eu e meu marido entramos, né, na sala, fui examinada, e fez, né, o exame do toque para poder ver se tinha dilatação. Eu não queria, como eu falei pra vocês, a parto natural de qualquer forma, então eu informei ao médico, né, que eu queria a cesárea de qualquer maneira, tá? Por que eu estou falando isso? Que eu poderia ter induzido o parto, né, mas eu não queria. E eu já estava há 2 horas e meia com a bolsa rompida, quase 3, eu acho que eu já tava,
Então era muito tempo, tá? Eu não queria também colocar em risco, né, a vida do meu filho, ficar sem líquido ali. E aí, então, né, o doutor examinou, como eu falei, né, e viu que não tinha dilatação, eu não tinha contração, não tinha nada, não estava no trabalho de parto, tá? Somente perdi o líquido mesmo. E aí, então, a indicação foi a cesárea, tá? Que já juntou o C com a vontade que eu tinha, porque eu sou hipertensa, né? Eu queria uma segurança maior pra mim, e isso é o que me deixou com segurança, tá bom? Dentro das coisas que eu acredito. E aí, né, aí começa o terror, tá? Que agora é o que eu vou falar pra vocês. Eu tô fazendo esse relato, não é pra assustar ninguém, mas é pra vocês ficarem alertas, atentas, tá? Tanto as esposas quanto os maridos, ou homens e mulheres, né? Para o marido apoiar a esposa, saber, né, o que tá acontecendo ali, e pra esposa saber, né, o que ela pode passar e como se preparar, né? Porque tem coisas que, infelizmente, a gente não consegue evitar, tá? E por não conseguir evitar, do que eu estou falando? Violência obstétrica, tá? Não é sempre que a gente vai conseguir evitar. E eu vou te explicar por quê. Quando você está lá no centro cirúrgico, você está na mão dos médicos, né? Então, você não vai querer, tá? E vocês vão me entender, quem passou por isso, você não vai querer brigar, né? Provocar, arrumar problema com pessoas que vão mexer com a sua vida, né? Pelo menos foi o que me deu naquele momento. Essa foi a minha sensação de estar totalmente vulnerável, que eu de fato estava, né? Você fica ali sem roupa, né? Numa sala gelada, com pessoas que você nunca viu, né? Os médicos, no caso, enfermeira. E você já tá cansada, né? Você já tá numa situação muito difícil, às vezes dor, né? Pra quem passa pela dor, eu não passei, mas pra quem passa, né, no trabalho de parto. Então, você não tem, né, condição psicológica, muitas vezes, mental, emocional, de lidar com aquela situação, né? Então, a violência obstétrica, ela é real, gente. Eu achava que, às vezes as pessoas exageram. Não, não é exagero, acontece mesmo, tá? Eu passei por ela também. Mas enfim, a equipe dos médicos tinha 3 ou 4 médicos, tá? Só um dos médicos que cometeu violência obstétrica. E eu vou dizer pra vocês qual foi a violência, tá? Quem foi o médico, no caso não o nome, mas a especialidade, tá? Mas então, enfim, cheguei, como falei, aí fui encaminhada para a cirurgia. Por que eu estou falando pra vocês daquele exame de urina? Porque quando eu dei entrada, eu mostrei pro médico, ele falou, você tem os seus últimos exames, eu mostrei pra ele, e ele viu o exame de urina e colocou, tá até no meu prontuário, que a causa, possível causa, tá, do meu rompimento de bolsa foi infecção de urina diagnosticada e não tratada, tá? Então, assim, né, erro médico, não desse, mas daquela médica, tá? Enfim, por isso que eu, né, digo, cuidado, tá? Não fiquem na mão dos médicos, tá? Pesquisem, estudem, porque vai fazer diferença, tá? Na sua gestação e em tudo na sua vida. Vai fazer diferença até no pediatra depois que você vai, tá? E eu vou também falar disso mais em outro vídeo. Porque, a gente, graças a Deus, a gente achou um pediatra muito bom, tá? E eu vou fazer um vídeo falando só sobre ele depois, caso, né, alguém seja aí do Espírito Santo e queira ir nele, porque vale a pena, tá? Mas enfim. Continuando aqui o relato do parto, né? Então, fui encaminhada para a sala cirúrgica, eu e meu marido, né? Nós dois fomos. Eu não queria ninguém assistindo, eu sou uma pessoa que gosta de privacidade, vocês sabem aqui, eu não exponho a minha vida, né? Nunca expus a vida inteira, eu tenho canal há 10 anos, ou 11 já, sei lá, nem sei mais. E vocês veem que eu não fico mostrando, né, muito aí do meu dia a dia, não gosto desse tipo de exposição na internet. Enfim, e aí, fui pro bloco cirúrgico, né? Meus pais ficaram esperando lá de fora, lá, na recepção. Meu marido entrou comigo. E aí, pessoal, o que aconteceu, né? Quando eu cheguei lá... Meu filho tá mexendo o pezinho, gente. Quando eu cheguei lá, aí você vai, né? Você entra... Eu tava tomada banho, tá? Tava limpinha. Então, eu não tomei banho nem nada lá. Somente me deram um pijama cirúrgico que eu coloquei. Aí você fica sem nada por baixo, né? Aí, vai descalça mesmo lá dentro do bloco. E aí, fui... Deitei lá na maca, e aí, né, vem a enfermeira, eu já não lembro direito o que aconteceu, tá, gente, dessa parte, mas eu achei a enfermeira, assim, bem fria, sabe, assim, bem aquela pessoa pouco humana, tá, parecia que eu era um boneco lá, sabe, mais ou menos, isso. Não sei se as pessoas estavam revoltadas porque era Natal, enfim, né, essas que eu vou citar, mas não, achei essa enfermeira muito distante, sabe? E nesse momento a gente quer acolhimento, né? A gente não quer um tratamento frio, mas eu recebi, tá? Então, pra mim, aí começou já a violência obstétrica, tá? Com a enfermeira, não foi nem com os médicos. Mas ok, e o que é pior, né? Que é uma mulher, você espera que a mulher, e ela tinha filhos, então você espera que a mulher tenha empatia, mas, né, não é o que acontece. E aí,
logo depois dela, um tempo depois, né, veio o anestesista. E com ele é que foi a minha questão de violência obstétrica. Por quê? Ele não conseguia, tá, gente, fazer, né, a anestesia, não conseguia inserir a agulha na coluna no local que precisava. E aí ele começou a perder a paciência, tá? Só que veja a situação que eu falei pra vocês, era de madrugada, eu já tava cansada, né? Eu tava ansiosa, é meu primeiro filho, então eu nunca passei por aquela situação, né? Cirurgias têm sempre riscos. Então, é uma pessoa que eu nunca vi, eu não conheço, eu não confio, né? Eu não sei quem é aquela pessoa que vai mexer em mim, que vai me anestesiar. Eu tinha medo, né, de sentir alguma coisa, de sentir uma dor forte. E ele super grosseiro, sabe? Também me tratando como se eu fosse uma massa que tava ali, né? Eu dei boa noite, bom dia, eu acho, que já era 4 da manhã, sei lá. E ele seco, sabe? Tipo, você percebe quando a pessoa tá de má vontade, sabe? Não queria estar lá, mais ou menos isso. E aí, é o que eu falei, não sei se é porque é noite de Natal, né? A pessoa às vezes foi tirada ali do que ela tava fazendo, e aí desconta na gente, né? Mas enfim, a pessoa eu achei extremamente desumana, tá? Ficava falando, que não sei o que, se você não me ajuda. E eu chorando, gente, eu comecei a chorar, porque assim, eu tava me sentindo agredida, sabe, naquele momento, e meu marido estava lá dentro da sala, eu sei que vão me perguntar, mas e seu marido? Mas, gente, é o que eu falei pra vocês, sabe? O meu marido, o que vocês queriam que ele fizesse? Na hora eu fiquei brava com ele também, mas depois eu fiquei pensando, o que ele ia fazer? Ia bater no cara, gente? Ia xingar o cara, sabe? Ia chamar a polícia? Não tem o que fazer, gente. Né? E é por isso que a violência obstétrica é uma coisa tão grave, porque a gente não tem como se defender. Ah, tem sim, não tem, pessoal. Quando você tá lá, no momento, não tem como você se defender. Porque assim, você fica na mão da pessoa, sabe? E é o que eu disse pra vocês no começo. Você vai mesmo querer brigar com a pessoa que vai enfiar uma agulha na sua coluna e pode te deixar sem andar? Não, né? Pois é, então foi o que aconteceu comigo. E aí eu chorando, nervosa, e ele bravo, sabe? Ficando bravo. E falando que, desse jeito eu não vou conseguir. E eu só conseguia pensar, meu Deus, meu filho já tá sem líquido. Eu preciso conseguir. Aquela cobrança, sabe? E a pessoa não se toca, sabe? Não pensa que a minha cabeça tá cheia. Por isso que eu não tô conseguindo relaxar do jeito que eu preciso pra fazer anestesia. Entende? E aí veio a enfermeira também, colocando pressão, e assim, essa enfermeira, sabe? São duas pessoas que eu considero que, nossa, eu queria que não tivessem lá aquele dia, né? Mas tudo bem. E aí, pessoal, meu filho tá acordando. Peraí. Bom, gente, então continuando, né? Voltei. Interview. Aí, enfim, foi então pra cirurgia, né? Meu marido estava lá dentro, e aí, enfim, no fim das contas, o anestesista teve que furar, né, 3 vezes, tá, a minha coluna. A primeira vez tentou direto a agulha, não conseguiu. A segunda, ele resolveu que aí sim ele ia me dar anestesia local, né? Aí furou novamente, doeu, tá, bastante. E aí a terceira é que ele conseguiu novamente inserir a agulha e aí sim fez a bloqueio anestésico, tá? Mas assim, gente, que situação, sabe? E aí depois vieram os médicos, né, da equipe, e aí fizeram a cesárea. Os outros médicos eu achei humanos, tá? Eu tive crise de ansiedade na mesa por causa desse estresse com esse anestesista, tá bom? Então isso também foi bem ruim, mas o médico conversou comigo e aí o outro, né? Aí me acalmou um pouco, né? No fim das contas, o José nasceu com 2,880 kg, nasceu uma belezinha. Meu marido viu, tirando ele. Peraí, gente. O bebezinho tá mexendo. Deixa eu ver aqui. Dormiu. Então, assim, foi. Eita, ele é aberto. Acho que eu vou ter que ir lá. Foi uma experiência, assim, apesar, né, de difícil por muitas coisas, foi maravilhosa, né? Meu filho nasceu com saúde, graças a Deus, não precisou de UTI, não precisou de nada. Só que ele teve aquela situação da internação, né, que eu falei pra vocês, porque a pediatra, né, colocou ele, deixou ele 6 horas sem mamar. De 6 em 6 horas ela tinha autorizado dar a fórmula pra ele, porque ele não conseguia mamar no peito, porque ele nasceu com língua presa severa, tá? Então tem isso tá num outro vídeo aí falando sobre dicas pra aumentar o leite, eu contei lá, tá, essa experiência. Então se vocês quiserem saber, assistam lá. E aí ficamos então na maternidade, né? Depois fui pro quarto, eu tive, aí até o médico avisou pra mim, né? Um dos cirurgiões avisou, né, que a gente acabou vendo lá depois no corredor do hospital, enquanto eu tava andando por causa dos gases. E aí ele avisou, né? Como você tem endometriose, você tá cheia de aderência, tá bem grave a situação, você provavelmente vai sentir bastante dor na sua recuperação. Então, ele já deixou, né, receitado Tramal, Tramadol.
pra ficar fazendo contínuo, né? E, gente, chegou um momento que tiraram, né? Pararam de aplicar. Acho que foi no dia seguinte. E aí eu comecei a sentir muita dor. Nossa, muita dor. E aí eu falei com meu marido, aí eu comecei a chorar. E aí eu já não sei o que aconteceu comigo, gente, aquele dia, mas eu já tava com tanta dor que eu já não tava mais enxergando, sabe? E aí, recém-operada. E aí eu não sei, do nada veio uma médica e começou a falar comigo, eu já tava chorando de dor. E aí ela, gente, olha, só de lembrar, me dá assim um negócio. Ela começou a apertar, sabe? A minha região da cirurgia, meus pontos. Eu gritava de tanta dor. E, tipo, ela, uma hora pegou minha mão, ai, segura minha mão. E apertando, gente, eu gritando. Eu lembro só de abrir o olho uma hora e ver só meu marido e meu neném, sabe? E aí eu tentava não gritar alto por causa dele, como assim não gritar alto? Eu tentava gritar de boca fechada, sabe? Não sei se vocês vão me entender. Pra não assustar o bebê que tava lá do lado, sabe? Gente, que eu achei, assim, essa maternidade uma carniceira, sabe? Um açougue. Mas tá bom, né? Tem médicos e médicos, né? Ela podia ter avisado, né? Que ela ia apertar lá. Não, só chegou lá, apertou e eu que lute, né? Pra adivinhar o que ia acontecer. Mas é isso, gente. Enfim, foi uma experiência bem difícil. Mas eu prefiro ficar só com a parte boa, que foi o nascimento do nosso filho, né? Que graças a Deus tá muito bem, tá? Ele, pra quem não sabe, também já teve Covid, né? Tem um vídeo aqui que eu já postei. Meu bebezinho, gente, é guerreiro, sabe? Já nasceu com as provações dele, mas graças a Deus tá muito bem. Mas é isso, gente. Enfim, como eu falei pra vocês, sabe? Né, o meu relato não é pra assustar ninguém, mas é pra que vocês vão conscientes, né? Que às vezes a gente vai esperando uma coisa e é outra, tá? Eu achei que eu não ia sofrer violência obstétrica, mas eu sofri. E não vou, sabe, para minha vida, ficar depressiva por conta disso. Eu fiquei chateada, triste nos momentos lá, fiquei depois também, mas já passou, tá? Mas eu quis sim fazer o relato, porque acho importante, né, a gente não ir iludida, né? A gente não ir esperando muito, tá? Porque a gente tem recebido muito pouco da área da saúde no geral, tá? Não é só de médico. Então, não culpem só os médicos, tá? Não achem que é só a classe médica que tá em ladeira abaixo. Não é, tá? Tem muitos médicos bons, porém, tem muitos péssimos também, tá? Assim como enfermeiros, técnicos de enfermagem, qualquer profissão, né, gente? Tem gente muito boa e gente péssima, tá? Mas é isso, contem aí pra mim se parte de vocês foi cesárea ou foi parto natural e como é que foi a experiência. Um beijo e até o próximo vídeo. Agora eu vou lá cuidar do meu filho. Tchau.